Quero estar, quero estar de ti, Deus, de ti. Aleluia, glória a Jesus. A ti, Senhor, padrão de amor, aleluia. Mais perto quero estar, quero estar, Deus de ti. Glória a Jesus, louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje eu tive uma alegria tão grande, alguém que nós semeamos por tanto tempo a palavra, e hoje aquela pessoa veio aqui e a gente começou a conversar, e ele falou que tinha entregue a vida a Cristo, que já tinha sido até batizado, e a gente sabe que o mundo inteiro não pode comprar uma alma, não é isso? Mas pelo Espírito Santo de Deus, né? Pela vontade de Deus, pela palavra, pela fé, pela graça, por Jesus Cristo, por sua morte, vida e ressurreição, pela igreja, é isso, o evangelho anunciado. Ele disse, todo aquele que crê em mim, não é isso? Ainda que morra, viverá, não é isso? Então, quando nós cremos nele, nós morremos para viver. Louvado seja o nome do Senhor. Pai eterno, nos dá da tua graça hoje para ministrar a tua palavra, e que assim como esta pessoa a qual eu acabei de dar testemunho, alguém que venha ouvir essa palavra, ela possa ser tocada pelo teu Espírito Santo, pelo teu infinito amor, pelo poder da tua palavra que não volta vazia, porque a tua palavra são Espírito e vida. Evangelho de João, capítulo 15, assim diz a palavra do Senhor, capítulo 1, Jesus falando. Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus aqui no Evangelho de João, eu fiz aqui algumas anotações, né? Que a palavra de Deus diz aqui no Evangelho de João. Dentro, você vai discorrendo no Evangelho de João e você vai ver vários testemunhos e ver, não é isso? Cristo também reivindicando a sua graça, o seu poder, dizendo quem ele é, não é isso? E ele não só diz como ele é, mas ele prova quem ele é com o que ele faz. Louvado seja o nome do Senhor. Então, Cristo recebe o testemunho de quem ele fala quem ele é, a história testemunha quem ele é, não é isso? Então, aqui no capítulo 1 de João, ele diz, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus, ele é a palavra, ele é o Logos, o Verbo encarnado. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é a verdadeira luz que vindo ao mundo, é isso? Ilumina todo homem. Ele é o unigênito do Pai. Ele é a graça e a verdade. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. André e Pedro disseram, achamos o Messias, o Cristo. Olha aí que testemunho. João Batista disse, quem tem a noiva, que é a igreja, é o noivo. Bendito seja o nome do Senhor. Filipe disse assim, achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram
os profetas. Olha aí que grande testemunho. Jesus Nazareno, filho de José. Olha aí que grande testemunho. Natanael falou: Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Não é isso? O próprio Jesus falou que ele é o Filho do Homem, falando da sua genealogia, né? Da tribo de Judá, da raiz de Davi. Não é isso? Filho de José, filho de Maria. É isso, concebido pelo Espírito Santo. Bendito seja o nome do Senhor. Maria falou: fazei tudo conforme ele vos disser. Nicodemos disse: Mestre, ninguém poderia fazer estes sinais se do céu não te fosse dado esse poder. É isso, o testemunho de Nicodemos. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus falou que em 3 dias ele reconstruiria o templo. Olha aí, ó. Primeiro dia ele é crucificado, no segundo dia ele descansa, no terceiro dia ele ressuscita. No terceiro dia a ressurreição, não é isso? Ele reconstrói um templo pela sua ressurreição. Nós agora somos o templo e a morada do Espírito Santo. Aquele templo feito de pedras, ele disse: isso aí não vai ficar pedra sobre pedra, mas em 3 dias eu reconstruirei um templo. Bendito seja o nome do Senhor, que nós somos nós, a igreja, o corpo de Cristo. Nós somos templo e morada do Espírito Santo. E aqui que nós vamos falar no 15 sobre, quando ele diz: eu sou a videira verdadeira. Nicodemos falou: mestre, ninguém poderia fazer estes sinais que tu fazes se não tivesse vindo da parte de Deus. Repetindo, né? Os samaritanos disseram: este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Em João 5, a palavra, ele diz: examinai as Escrituras, porque pensai ter nelas a vida eterna. São estas mesmas Escrituras que testificam de mim. No 6 ele diz: eu sou o pão da vida. Não é isso? Ele curou o religioso, ele curou a prostituta, ele curou o paralítico, ele curou o cego de nascença. Ele diz: quem tem sede, vem até a mim e beba. Eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo. Eu sou o bom pastor, no 10, né? No 11 ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Todo aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. No 14 ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Bendito seja o nome do Senhor. E no 15 ele diz: eu sou a videira verdadeira, a qual nós fizemos aqui a leitura. Então, a videira verdadeira, a igreja, né? Lá em João 1, capítulo 3, ele diz: vim para os meus, mas os meus não me receberam. Israel, os judeus, né? A raiz da oliveira, né? Não receberam ele como o Messias, o Cristo, o Filho de Deus, como acabei de falar aqui, com tão grande nuvem de testemunho, eles não enxergaram Cristo como sendo o Filho de Deus, o Messias prometido pelos profetas, por Moisés, e que ali todos estavam dando testemunho, e ele, com o que ele dizia, com quem ele fez, com quem ele é, ele confirmava o testemunho, ele confirmava a Escritura, mas mesmo assim, ele disse: vim para os meus, mas os meus não me receberam, mas a todos quantos me receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, filhos nascidos não da vontade do homem, nem da vontade da carne, mas da vontade de Deus, pela água e pelo Espírito Santo. Porque João Batista disse: eu batizo com água, mas após mim vem aquele que batiza com o Espírito Santo, com poder e com fogo, a qual o próprio Deus dá testemunho, dizendo para João Batista: aquele a quem descer a pomba e o Espírito Santo, este é o meu Filho amado em quem me comprazo. E João Batista testificou: eu não sou o Cristo, eu apenas dou testemunho do Cristo. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Bendito seja o nome do Senhor. Então ele fala: eu sou a videira verdadeira. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta, e todo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho dado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permaneceis em mim. Eu sou a videira verdadeira e vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Bendito seja o nome do Senhor. Então, quando Cristo é a videira, né?
nós, os ramos, que estamos ligados na videira, é isso? Porque ele é a fonte da palavra, ele é a fonte da vida, da ressurreição, da salvação, ele é a fonte de tudo, ele é a água, ele é o pão, ele é o alimento, dele procede todas as coisas, nós não podemos fazer nada sem ele, nós precisamos estar ligados nele pela fé, porque quando estamos ligados nele por graça, por fé, pela palavra, nós nos tornamos um com ele em aliança de sangue, por seu amor, por sua fidelidade, e aí somos feito o corpo de Cristo. Então ele diz, eu sou a videira verdadeira, todo aquele que está em mim, não é isso? Então nós que estamos ligados nele, vamos dar muito fruto, porque ele é a fonte, nós não podemos dar fruto de si mesmo. Religião, você não pode dar fruto pela religião, pelo conhecimento, pela filosofia, somente através de Jesus, porque pelos os frutos vos conhecerei. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, herdará o reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. E os frutos é uma graça do Espírito Santo. É o Espírito Santo que, não é isso? Que nos faz produzir fruto digno e de arrependimento, amor, alegria, paz, bondade, benignidade, longanimidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Esses são os frutos do Espírito, os frutos daquele que está ligado em Cristo, a videira verdadeira. Todo que está ligado em Cristo é a igreja. Então, Cristo constitui o cristão e o cristão constitui a igreja, que é o corpo de Cristo. É uma trindade. Os três somos um, Cristo, o cristão e a igreja. Cristo constitui o cristão e constitui a igreja. A igreja é o corpo de Cristo, constituído pelos cristãos, constituído por Cristo, porque todos que estamos ligados nele somos o seu corpo, somos de Cristo, somos dele, pertencemos a ele, ele é nosso e somos igreja. Bendito seja o nome do Senhor. Então, quando estamos ligados, damos frutos. Quando estamos ligados, somos limpos pela palavra. Como estamos ligados, somos atendidos nos nossos pedidos. Quando estamos ligados na videira verdadeira em Cristo, nos tornamos discípulos. Quando estamos ligados, podemos obedecer. Louvado seja Deus, a sua palavra. Quando estamos ligados, somos amados por Cristo. Quando estamos ligados, temos gozo completo e êxito nele em tudo que somos e fazemos. Quando estamos ligados, temos capacidade de amar nosso próximo. Quando estamos ligados, não somos mais chamados de servos, mas de amigos. Somos feitos filhos. Não é isso? Quando somos ligados, recebendo uma plenitude da vontade de Deus e do amor de Deus. Quando estamos ligados em Cristo, nós como igreja também seremos odiados pelo mundo. Quando estamos ligados em Cristo como igreja, nós também, aleluia, seremos perseguidos, assim como ele foi perseguido. Mas assim como tiveram os que ouviram a sua palavra, assim como a gente como igreja, teremos aqueles que vão ouvir as nossas palavras, as palavras que não são nossas, são as palavras de Deus. As palavras que são de Deus são espírito e vida. Então, quando nós estamos aqui pregando, levando a palavra para você, nós estamos levando Cristo, nós estamos levando palavras vivas. Pedro falou, para quem iremos? Só tu, Senhor, tem as palavras de vida eterna. Quando estamos ligados, somos a igreja do Senhor. Sem mim nada podeis fazer, diz o Senhor. Sem ele nós não podemos produzir fruto. Bendito seja o nome do Senhor. Sem ele nós somos cortados. Sem ele nós secamos e somos lançados no fogo. Sem ele nós não podemos, por si mesmo, produzir nada. Tudo que temos tem que vir dele. Dele, por ele, para ele são todas as coisas. Ele é quem gera em nós vida, salvação e tudo mais. Bendito seja o nome do Senhor. Por ele vivemos, nos movemos e existimos. Amém? Então, bendito seja o nome do Senhor. Que você hoje, por esta palavra, possa conhecer mais a Cristo. Possa estar ligado em Cristo. Possa fazer parte desse corpo como igreja, como salvo, que possa ser cheio do fruto do Espírito Santo, possa viver em novidade de vida, ser feito uma nova criatura, assim como todos esses que deram testemunho, e eu também hoje estou dando testemunho. Que Deus abençoe você hoje e sempre, e fique na paz. Bendito seja o nome do Senhor. Amém?